Olá, boa tarde. Mais uma vez nós estamos juntos e o nosso alvo realmente é nós estarmos comentando a palavra de Deus e nós queremos que vocês estejam bem, que vocês estejam realmente prestando bastante atenção, porque esse é um assunto muito interessante, muito interessante. A maioria das pessoas não sabe quem é Jesus. A maioria das pessoas tem uma ideia muito diferenciada de quem é realmente esse Jesus que muitos e muitos falam, mas poucos realmente o conhecem. Nós, da última vez que entramos, nós estávamos tratando de Hebreus, capítulo 1, e nós vamos estar dando continuidade. Nós queremos ver se aqui no Focando Vidas, nós vamos estar trabalhando sempre até terminar, se for possível, Hebreus, e apresentando realmente aquilo que o Senhor tem falado para nós a respeito dessa palavra, a respeito da importância dessa palavra, ok? Se você está aqui e você já conhece Jesus, então vai lá, pegue a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 1 e nós vamos estar compartilhando essa palavra maravilhosa com você, tá bem? Bem, todos os sábados, alguns talvez estão pensando, até me comentaram, de fazer um pouco mais tarde, talvez 3:30 ou 4 horas, eu vou pensar, para dar tempo principalmente as mulheres, arrumarem a cozinha, enfim, fazer o seu almoço bem tranquilo. Então aí nós estaríamos juntos, ok? Eu quero que você esteja orando, intercedendo por mim, porque é muito importante. Isso que nós estamos fazendo é algo que, para mim, é fundamental. Como nós já comentamos, Hebreus, Romanos e Gálatas são 3 livros tremendamente importantes. Esses 3 livros realmente vão evitar você de muitas heresias, ok? Como nós já comentamos antes também, nós temos o canal Focando Vidas, e nesse canal você pode entrar, é só colocar lá no YouTube, Raul Nogueira canal, e você vai encontrar muitas mensagens ali. A última que nós fizemos e que o pessoal tem mandado para muitas pessoas é exatamente o Deus do Consolo. E esse Deus do Consolo, que é Jesus, a pessoa do Espírito Santo, ele realmente age poderosamente na vida daquele que realmente o busca, ok? Se você puder entrar lá no canal, se inscrever, nós temos mais de 8.000 pessoas, mas em termos de inscrição, somente 420, eu acho, qualquer coisa assim. Então, se você puder se inscrever no canal, isso vai tornar o canal mais relevante, tá bem? Ok. Vamos aguardar um pouquinho a entrada de mais pessoas e eu queria realmente ressaltar que nesse tempo de angústia, nesse tempo de problemas e dificuldades, a palavra de Deus é o único consolo. Tem pessoas que estão sozinhas. E nosso alvo é que isso atinja longe, atravesse fronteiras e alcance principalmente aqueles que estão ministrando a palavra do Senhor em outros países. E se você está me assistindo e você está em outro país, então é com você que eu gostaria de falar. Deus está no controle realmente, ok? E Ele está voltando. Pelos sinais todos que nós temos visto, o Senhor está voltando. Amém? E eu gostaria que você realmente parasse para pensar o que está acontecendo nesse mundo globalizado. Nós já comentamos em outro vídeo e uma outra live que
líderes mundiais estão clamando pela entrada de um líder mundial. A rainha da Inglaterra mencionou isso, o próprio presidente da França, não é? Também falou isso, Emmanuel, né? Macron, e outros mais nos Estados Unidos, líderes realmente têm clamado pela entrada de um líder mundial. O povo de Israel está também aguardando a vinda do Messias. E lógico, o Messias que eles vão receber não é o nosso Messias, não é Jesus. É uma pena, não é? Mas de qualquer forma, eles estão aí aguardando esse Messias e, infelizmente, vão cumprir o que a palavra de Deus tem nos informado. Nós estamos aguardando o arrebatamento, creio, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que nós seremos retirados antes da manifestação do anticristo, e durante 7 anos, então, aqui haverá uma grande tribulação, a última semana de Daniel. Eu sempre falo que se você quer realmente conhecer bastante bem a parte escatológica, antes de você ler Apocalipse e algumas passagens que falam a respeito, seria muito bom você conhecer o livro de Daniel. Daniel é fantástico e é bom você estar lendo e você vai chegar a conclusões assim tremendas, ok? Pô, Bumli, tudo bem? Espero que você tenha melhorado. Irmão, nós temos orado muito por você, ok? Por você, pela Xana, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida, tá bem? Estamos aí aguardando um pouquinho mais, uma ou outra pessoa entrar. Mas voltando ao que nós estávamos falando, o anticristo está aí às portas, não é? A gente tem visto assim uma manobra a nível mundial. Nós temos visto o que está acontecendo na Ásia, não é? O dragão se levantando, e eu acredito que logo, logo vocês vão começar a perceber uma movimentação de grupos, vamos dizer assim, como uma pessoa chamada Débora menciona, já está separando os times de um lado, os times do outro, e vai haver realmente uma grande confusão. Mas nós, que somos do Senhor, estamos bem, estamos tranquilos. Boa tarde, Lu. Tudo bem, Luz Nazar? Esteja orando por nós aí. Então, mas nós temos assim entendido que as coisas estão se aproximando do tempo do fim, né? A palavra fala que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tá? Tempos trabalhosos. Ou seja, quando ele fala nos últimos dias, no grego, nos dias derradeiros. E tempos, nos últimos dias, serão tempos difíceis, né? E essa palavra difícil é no sentido de violentos, ok? E nós já estamos aí, a apostasia já chegou, nós estamos vendo aí orgias, nós estamos vendo perversão de valores, aquilo que para nós era o correto agora é considerado errado e vice-versa. Então, nós estamos assim nos aproximando do fim desse período da igreja. Se você realmente um dia nasceu de novo, se você tem certeza da salvação, se prepara, porque está chegando aí o toque da trombeta, tá bem? Bem, estão entrando mais pessoas, eu vou começar para não atrasar, e que você possa realmente estar orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Bem, nós na última entrada que fizemos, começando Hebreus, e nós estudamos capítulo 1, versículo de 1 a 4, Hebreus, como nós já mencionamos, é um livro que foi escrito principalmente para os israelitas, judeus, não é? E a gente vai perceber que a pessoa que escreveu, que nós não sabemos exatamente quem é, ele, vamos assim, recheou Hebreus de uma série de versículos do Antigo Testamento. Então, somente quem conhecia
o Velho Testamento é que teria condições de ver e entender que aquilo que ele está mencionando, principalmente como nós vamos ver agora, se refere a coisas do Velho Testamento, tá bem? Nós temos falado que Jesus não é simplesmente um filósofo, como eu falei no começo, nem muito menos só um mestre, não é só um profeta, não é, principalmente não é mesmo um espírito que foi se reencarnando até se tornar espírito de luz, não. Ele é a própria luz. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Então, o que nós queremos ressaltar é a superioridade de Cristo. E nós já falamos que esse Jesus, no capítulo 1, ele fala muito a respeito de um Deus poderoso, de um Logos poderoso. Não simplesmente alguém que a semelhança de Moisés, ok? Karina, tudo bem, Karina? Então, nós não sabemos, como eu já mencionei, não sabemos quem realmente escreveu. Alguns falam Paulo, outros falam Apolo e assim por diante. A única coisa que nós sabemos é que foi direcionado principalmente para pessoas que conheciam bem a lei mosaica. Vamos iniciar, nós vamos orar, agradecendo a Deus aí por vocês que estão conosco e por aqueles que vão entrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, no nome poderoso de Jesus, colocamos, Senhor, cada um desses nossos irmãos, amigos, que estão conosco nesse momento. Colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, no Santo dos Santos. E só podemos entrar em Tua presença, Pai, por causa do sangue de Cristo. Que Tu possas estar tocando os nossos corações. Me use, ilumine os textos, fale poderosamente a nós. Nós te pedimos realmente, Pai, porque somos limitados e falhos. E entendemos realmente que esse é um tempo de semear Tua palavra, um tempo de estar regando, edificando e colhendo. Então, que todos esses que estão nos ouvindo possam ser pessoas que preguem a Sua palavra e façam discipulado. Se tornem realmente pessoas que se multiplicam, que se reproduzam espiritualmente. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bem, aqui a palavra de Deus, nós já não vamos entrar em detalhes, porque isso já fiz no outro, está gravado, depois vocês podem olhar. Mas no sábado anterior nós lemos, havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, nós mencionamos, e vocês podem ir atrás depois, que o Senhor é o braço do Deus triuno. É Ele realmente que é a palavra de Deus em movimento, Logos. E aqui fala que Ele fez o universo. Isso vocês podem confirmar. Abram João capítulo 1, versículo 1 a 3, 10. Vocês podem ir para Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. E o próprio Velho Testamento também menciona o Filho como realmente Criador de todas as coisas. E ele continua dizendo que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Deus o Filho é a expressão exata de Deus o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, quando o Senhor Jesus morreu, Ele morreu recebendo nele todas as nossas sujeiras, como eu sempre falo, do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer, foi colocado em Cristo. Ok?
Só que ele não fica morto, ele ressuscita. Ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou e ofereceu de graça àqueles que entenderam que são pecadores, se arrependeram de seus pecados, pediram para Cristo entrar nas suas vidas. Esses foram feitos filhos de Deus. A partir daí, começa a haver um período de crescimento, porque, como nós já sabemos, a salvação tem 3 tempos. Romanos 5:1, que é a justificação, somos libertos da condenação eterna. Depois Romanos 6:7, que fala sobre a santificação, onde nós temos que estar desenvolvendo aquilo que nós já temos, ou seja, desenvolvendo a nossa salvação. E finalmente Romanos 8, que é a glorificação, onde nós vamos estar com os nossos corpos semelhantes aos do Senhor. Bem, nós estamos nesse período de crescimento e temos que conhecer profundamente esse Deus que nós vamos conviver com Ele por toda a eternidade. E Ele deu a sua palavra para isso. Por isso nós temos que mergulhar, conhecer a palavra de Deus e, como consequência, conhecer o Deus da palavra. Você tem que saber quem é esse Jesus. Irmãos, eu fico espantado mesmo, pela quantidade de pessoas que frequentam igrejas ditas evangélicas e que não sabem nada a respeito de Jesus. Carregam, inclusive, dentro delas ainda, aquela noção de que é como se Jesus fosse um Deus menor. Como se Jesus fosse alguém que precisasse de uma mãozinha para que o homem possa ser salvo. É como se ele fosse para a cruz do Calvário e fizesse o que ele fez, mas não fosse suficiente. Ele fez como se fosse, desculpe que eu vou falar, uma meia sola, ou seja, uma salvação mais ou menos. E aí nós temos que dar uma mãozinha para ele, fazendo boas obras, dando dízimo, fazendo uma série de coisas que na verdade não tem sentido. Jesus é Deus. É isso que esse autor está querendo colocar. Ele é Deus. Não só ele é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas foi ele quem criou o universo. E ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, como nós acabamos de ler agora. Ok? Mas esse autor, ele quer provar que ele é superior não só no sentido máximo, que é ter criado todas as coisas, mas ele é superior a qualquer criatura. Ele é superior a qualquer coisa. Então agora, a partir do versículo 5, nós vamos ver que ele realmente é superior aos anjos. E esse é o tema que nós queremos tratar hoje. Ok? Ele, no versículo 4, ele menciona tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando eu fiz a primeira live, eu mencionei, mas espera aí. Acabei de falar que ele é Deus, que ele é criador do universo, que ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra, e agora de repente eu estou lendo que ele se tornou tão superior aos anjos. Olha, ele não era superior? O problema, a explicação está exatamente em Filipenses, capítulo 2, em diante, 5 em diante. Porque esse Deus maravilhoso, por amor a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele entrou no mundo, ele entrou na história. Ele se fez homem. E por pouco tempo, ele agora está menor que os anjos. E quando ele fez o que ele tinha que fazer, que era o que estava escrito, você pega o Velho Testamento, o Velho Testamento aponta para Cristo, mais de 300 profecias se cumpriram em Jesus. E quando ele vai para a cruz do Calvário, olá Marcelo, tudo bem? Quando ele vai para o Calvário, e ele até chegou a suar sangue, não é? Ele entrou em angústia para livrar você da sua angústia, me livrar da minha angústia. A angústia de Deus, que é uma mensagem que eu tenho também lá na nossa, no canal. Jesus, ele sabia o que ele ia passar.
Por quê? Porque Ele, Pai e o Espírito Santo, são um só Deus em três pessoas. E Ele ia para a cruz do Calvário. Ele ia receber nele toda a ira do Pai. Ele ia morrer a nossa morte. Muitas vezes eu pergunto, Jesus poderia morrer? Será que Jesus podia morrer? E as pessoas normalmente falam, sim, Jesus podia morrer. E eu respondo, não, Jesus não podia morrer. Por quê? Porque a morte entrou pelo pecado. E Jesus não tinha pecado, ele se fez homem através de Maria. Então, para que ele recebesse a carga adâmica, ele teria que ter sido gerado através de José e Maria. Mas não. O próprio Deus se fez homem através de Maria. E então ele não recebe essa carga adâmica. Ele não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, ele seria segundo o Adão, seria o segundo Adão, e sem pecar. Ok? Então ele não podia morrer. Então aí vem a questão, bom, se isso é verdade, então por que morreu? Porque a palavra diz que ele se fez pecado por nós. Então, quando Jesus se fez pecado por nós, então ele abre a porta à morte. E ele morre por você. E ressuscita, e ele está vivo. Então, quando fala que ele se tornou superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, é porque ele que estava como servo, quando morre e ressuscita, ele volta à sua posição original, como filho de Deus. E está à direita do Pai. Ok? Então, por pouco tempo, o Senhor, aquele que criou o céu, a terra, criou os anjos, criou cada um de nós, tudo, sustentando tudo pela palavra do seu poder, por pouco tempo ele era inferior aos anjos. E aí, na ressurreição, ele volta à sua posição. Ok? Então, começa agora a partir do versículo 5. E o que eu queria chamar a atenção, e vocês podem matar essa curiosidade se vocês quiserem, tudo que nós vamos ler agora, do versículo 5 a 14, tudo, foi montado por esse autor baseado no Velho Testamento. Cada coisa que ele vai citar aqui tem uma passagem no Velho Testamento que fala a respeito disso, ok? Não vamos poder explorar todos, ok? Mas você pode realmente dar um passeio e ver direitinho. Então ele diz assim no versículo 5. Um detalhe que eu não falei. Herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? Porque esse nome Yeshua é o nome poderoso. É o único nome pelo qual você possa ser salvo. Isso está em Atos 4, versículo 12. Esse nome tem poder para repreender demônios. Esse nome tem poder para curar. Esse nome tem poder para perdoar você, para restaurar a tua vida. Esse é o nome único e poderoso. Então, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, quer no céu, quer na terra, debaixo da terra. E todos vão estar falando que Ele é Kyrios, que Ele é Senhor. Então, voltando agora no 5, ele diz assim, olha que coisa interessante. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Bem, quando a gente lê isso, tem algumas pessoas de um grupo que falam que Jesus Cristo não é Deus, que ele é um Deus menor. E citam muitas vezes essa passagem, que está exatamente no Salmo 2. E eu gostaria que você abrisse lá, no Salmo 2, e nós vamos ver essa passagem, que não tem nada a ver com aquilo que eles falam. Salmo 2
é um salmo muito mal usado, inclusive até por missionários. Me perdoe aí se tiver algum missionário, se tiver algum diretor de base missionária, mas eu infelizmente tive que fazer algumas coisas que eu achava que estava errado, e estava, porque o pessoal dizia que, não, nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que clamar. Então nós vamos ver o que se fala lá no Salmo 2. Olha só que coisa interessante, e os judeus mesmo não entendem, parece que eles têm uma dificuldade de ler e interpretar de forma correta. Olha só o que está no Salmo 2. Por que se enfurece os gentios? Os gentios são os que não são os judeus, tá? São as nações. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Yahová. Aliás, essa palavra Yahová, Yavé, Javé, não está certa, tá? Esse nome é impronunciável. Só abrindo parênteses, lá para trás, quando aqueles homens, os escribas, que faziam as cópias do Velho Testamento, todas as vezes que parava no tetagrama, no eu sou o que sou, eles paravam, interrompiam e lavavam as mãos, pegavam uma outra caneta, escreviam em hebraico o tetagrama e voltavam, trocavam de caneta de novo e continuavam escrevendo. E como tinha uma passagem, que fala que quem pronunciasse o nome do Senhor não teria problemas, ou seja, não falar o nome de Deus em vão, e eles morriam de medo, eles acabaram parando de pronunciar esse nome. Então, as pessoas acabaram aí tentando criar um nome, mas na verdade, quando a gente fala Jeová, Javé, Yavé, não é a forma correta. Fecha parênteses e voltamos aqui. Então, ele fala que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui é a palavra Mashiach, ok? Jesus é o Mashiach. Dizendo, então aqui a gente já vê a pessoa de Deus o Pai e a pessoa de Deus o Filho. Rompamos os seus laços. Olha que soberbo, que vaidade, que pretensão, né? Rompamos os seus laços. Sacudamos de nós as suas algemas. Ria-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora nós vamos ver um diálogo, e eu quero que você preste bem atenção, ok? Olha só, versículo 6. Então alguém está falando, uma das duas pessoas, ou é o pai ou é o filho, ok? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Bom, é óbvio que quem está falando aqui é Deus o Pai. E o rei que ele constituiu está se referindo ao filho. Agora vem outra pessoa falando. Proclamarei o decreto do Yahová. Tá, eu vou continuar falando Yahová, senão não tem outra maneira. Do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aquele que é o Logos, o Filho, está falando que ele vai proclamar o decreto do Senhor. E que Deus, o Pai, disse para ele, ver que de realmente conhecer a palavra de Deus, não é? Olha só que coisa interessante. Deus, o Pai, fala agora para o Filho. Pede-me que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Bem, Deus o Pai está falando para quem pedir as nações. Eu, muitas vezes aqui no Brasil, fiz isso no Panamá, fiz isso nos Estados Unidos. Algumas vezes eles estendiam um mapa enorme, onde tinham vários países, e dizia assim, olha, você vem aqui, por exemplo, no meu caso era a China, venha sobre o seu país
E aí ele citava essa passagem, ok? Pede-me e eu te darei as nações. E nós ficávamos clamando, Senhor, dá-me a China, dá-me a China. E eu não concordava com isso, né? E até o dia que eu fiz uma conferência só sobre isso aqui. Na verdade, quem tinha que pedir aquelas nações era o filho. E ele recebe isso quando você pega o último capítulo de Mateus 28. E ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que ele pode passar para nós, tá? Indo fazer discípulos. Por isso que nós temos essa chance e essa possibilidade, ok? Então o que acontece aqui? Ele diz o seguinte: ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bem, vamos dar um passeio na palavra de Deus e vamos abrir lá em Atos 13. Atos 13 é que mostra quando foi que Deus o Pai gerou o Filho. Quando é que isso se cumpriu? Mas se a pessoa não conhece a palavra, se ela não maneja bem a palavra da verdade, dificilmente ela vai descobrir isso. Ela vai ficar na mente guardado exatamente o que o pessoal prega. Ah, tá vendo? Ele foi criado, ele é um Deus menor. Mas aqui em Atos 13 nós temos a resposta. Leia comigo a partir do versículo 33. Vamos pegar o 32. Atos, capítulo 13, versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui está a resposta. Isso se cumpre, aquilo que está escrito lá em Salmo 2, na ressurreição de Jesus. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse, cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi. Bem, então nós já temos aí algumas informações. O Senhor Jesus, ele, pela morte dele, ele ganhou novamente aquilo que havia se perdido. Nós agora não precisamos mais estar debaixo da mão do diabo, e através da morte dele e ressurreição, nós podemos agora ter vamos dizer, aquela liberdade de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade, desde que a gente se arrependa dos nossos pecados e realmente tenhamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Esse Jesus ressuscitou, é a prova que ele era o Filho de Deus. Então ele continua dizendo assim, no capítulo 5, pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então agora você já sabe quando é que isso aconteceu, foi na sua ressurreição. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Para quem que ele falou isso? Para anjos? Não. Ele não falou isso para nenhuma outra criatura. Ele só falou a quem? Ao Filho, que é Deus. Ok? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. O que é primogênito? Um primogênito, fala sobre a sua posição. No Velho Testamento a gente vê os primogênitos, eles recebiam a herança. Eles tinham uma posição, não é? A não ser quando Deus mudava isso, como é o caso de Esaú e Jacó, ok? Então, aí era o Senhor que determinava, mas o primogênito era aquele que era o primeiro filho, e ele tinha então uma posição diferenciada dos demais filhos. Então veja bem, olha o que ele fala. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, agora você já sabe que é aquele que tem a primogenitura, aquele que tem uma posição exaltada. Olha o que ele fala. E todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, isso é a prova cabal de que Jesus é Deus. Que Jesus não é um Deus menor, porque o próprio Deus fala que ele não daria a glória dele para ninguém. Ok? Então ele não é um mero mestre, um mero espírito de luz que se reencarnou. Não, 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 não.
Aqui está muito claro. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Tudo isso está sendo citado no Velho Testamento. Depois vocês podem procurar mediante referências. Mas acerca do Filho, olha só o que ele vai falar. Isso também está escrito lá no Velho Testamento. O teu trono, ó Deus, novamente chama de trono, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, isso é uma passagem lá em Salmos que fala que é o Salmo 45, 6 a 7, que está se referindo primeiramente a Salomão e de repente fala exatamente sobre os descendentes de Salomão, que, claro, ele era descendente, Salomão era descendente de Davi, e vem então até Jesus Cristo. Esse sim é que tem um trono eterno. Então ele diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, o seu cetro só tem rei, só quem é rei, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Olha agora que expressão que também está no Velho Testamento. Por isso Deus, então se referindo ao primeiro Deus aí ao Filho, por isso Deus, o teu Deus, Deus o Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, Jesus, quando entrou nesse mundo, ele tinha muitos com ele, não é? E também ele criou os anjos, ou seja, nem anjos e nem homens realmente foram, vamos dizer, agraciados com isso, não é? Isso só Deus mesmo. Então, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Jesus. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Olha só, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, o nosso Jesus é eterno. Sabe, irmãos, eu fico pasmo quando eu vejo pessoas que não conhecem Jesus sendo cristãos. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. O meu desafio é que vocês mergulhem na palavra de Deus. Mergulhem na palavra de Deus. Busquem o Deus da palavra. Saibam realmente quem é esse Deus. Tenham uma ótima cristologia. Para que você possa transmitir, para que você possa falar para os outros realmente quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus de verdade. Então, aqui a gente fica vendo, né, que o nosso Deus, o nosso Jesus, o Logos, ele é eterno. Todas as demais coisas vão passar, todas as demais coisas criadas, seja pessoas, animais, plantas, próprio universo, tudo, isso muda, isso acaba. Mas o nosso Deus é como ele mesmo diz: és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E aí ele vai fechar. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Bem, estrados normalmente eram, você já deve ter assistido algum filme, o rei normalmente põe uma espécie de um banquinho, principalmente se ele é um pouco baixinho, então ele põe o pé sobre o estrado, apoia o pé sobre o estrado. E muitos reis, ao conquistar um país, ele trazia o líder, trazia o rei, o imperador, e colocava aquela pessoa debaixo dos seus pés. E eles acabavam servindo de estrado e depois eram mortos. Ou ficavam como escravos por muito tempo. E aqui ele está falando exatamente isso. Ora, a qual dos anjos jamais disse, a nenhum anjo ele disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para quem que ele falou isso? Só para o Filho, só para Jesus. E aí fechamos o capítulo. Não são todos eles espíritos ministradores, os espíritos, os anjos,
enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles foram dados para fazer as coisas que vocês já leram, cansaram de ler no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, né? Até a comunicação a Maria, que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo. Então, a gente percebe que esse Jesus, só nesse capítulo 1, nós já entendemos que ele criou todo o universo, que ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra, que por pouco tempo ele se fez homem, por causa de nós. Ele se esvazia, ele sai da sua glória, ele deixa tudo por causa de mim, por causa de você. E eu quero ler exatamente essa passagem para a gente terminar, porque essa passagem é muito importante. Abra lá, você que está com a Bíblia, abra lá no capítulo 2 de Filipenses, e nós vamos ler, e se você puder ler comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele continuou sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, esse é o tempo em que ele se tornou menor do que os anjos, ok? Então, ele fica exatamente como um homem, não é? Reconhecido em figura humana, ok? O versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele se tornou obediente. Ele, como Deus eterno, não precisava disso. Mas ele se tornou obediente a quem? Ao Pai. E diz mais, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que lá em Hebreus fala disso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você... entrou a Malvi, né? Nós estamos batendo um papo, ou seja, eu quero que esse tempo seja um tempo bem informal. O pastor André Luiz também está aí. Então, eu gostaria que realmente, se você quiser fazer perguntas, se você quiser escrever alguma coisa para nós, não é? Seja agora ou depois, faça isso, ok? E se você gostou, passe para outras pessoas. Isso vai ficar gravado, não é? E então eu queria realmente que você se aprofundasse em Hebreus. Porque vai desde o início, é interessante que ele vai falando lá de cima, já ele coloca Jesus lá em cima, e ele vem descendo, comparando, e nós vamos ver uma série de informações que são importantíssimas para nós, tá bem? Se você é cristão, se você é crente, eu desafio você a estar entrando em contato com outras pessoas e falando com elas. Muitos estão passando problemas, dificuldades, momentos muito difíceis. Então, ore com essa pessoa, pregue a palavra se ela não for cristã, ou edifique, ok? Fale, sabe? Tem muitas pessoas que eu sei que estão sozinhos, angustiados. Então, transmita a verdade para aqueles que estão mortos. É tempo de semear, é tempo de regar, é tempo de colher. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. E você que está conosco, que está aqui, mas ainda não tem Jesus, se eu perguntasse para você, se você morrer agora, para onde você vai? É possível que você responda: Deus é que sabe. Estou tentando. E você vai morrer tentando. Infelizmente, estará por toda a eternidade longe de Deus, num lugar de tormentos. Mas se você quer mudar a tua história agora, você pode.
Se você entendeu a mensagem, se realmente você entendeu a mensagem, se você entendeu que esse Jesus não é um mestre só, que esse Jesus não é apenas um profeta, que esse Jesus muito menos é alguém que se reencarnou para se tornar espírito de luz, mas ele é a própria luz, porque ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 5,24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus o Pai, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, eu quero desafiar você agora. Se você é alguém que não tem certeza da sua salvação, se você está tentando resolver e passou por diversos lugares e não aconteceu nada, religião não salva. Se você quiser ter um pouco mais de informação, entra no meu canal e procura lá as 5 mentiras das religiões. Religião é coisa de homem, é a nível horizontal. Cristianismo não. Ele é um relacionamento com Deus vivo a nível vertical. Então, se é esse o teu caso e você gostaria de ter um encontro com Jesus agora, fecha teus olhos e diga assim de coração, não apenas de boca, diz: Senhor Jesus, eu entendi quem Tu és. Tu és o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Tu és o Criador de todo o universo, e o Senhor entrou na história e morreu na cruz no meu lugar, e ressuscitou. O Senhor pagou o preço de todos os meus pecados, que eu já fiz, estou fazendo e vou fazer até o último dia da minha vida. E o Senhor ressuscita, e o Senhor quer entregar na minha mão a salvação de graça. Então hoje, Senhor, eu tomo a decisão. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Entra agora, Senhor, na minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Eu creio, Senhor, baseado no que eu ouvi, baseado na Tua palavra, que a partir de hoje todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, e o Senhor Jesus não é mentiroso, hoje Ele passou a estar na sua vida. Você se tornou santuário do Espírito Santo. Você tem a vida eterna. Você agora faz parte da igreja, o organismo vivo, cuja cabeça é Jesus. E a partir de agora, você realmente tem uma nova vida. Então, gaste um tempo agradecendo a Deus por essa nova vida em Cristo. E se você aceitou Jesus, manda para mim uma informação. Se você orou, escreva: acabei de orar. Ou mande esse recado depois no meu Face, ou pode entrar também no meu WhatsApp. Ok? Aqui em São Paulo, 999 11 5272. Tá bem? Se você quiser entrar em contato comigo, faça isso. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo. Amém? Então, que Deus abençoe. Mais uma vez, eu peço que vocês visitem lá o nosso canal, se inscrevam, tá? E tem muitos temas lá dentro, muitas coisas que você realmente pode não só pegar para você mesmo, mas passar para outros, para edificação de vidas, ok? Vamos orar encerrando? Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, no nome poderoso do Deus vivo, Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo maravilhoso que nós tivemos, e que o Senhor, e somente o Senhor, possa ser glorificado. Que o Senhor possa continuar nos usando, e que esses irmãos possam, de alguma forma, estar realmente propagando o Teu Evangelho. E se houve entre nós alguém que ainda não Te conhece, que ele tenha orado. E se não orou, Senhor, que o Senhor possa incomodá-lo, que Teu Espírito possa incomodá-lo, e que ele venha se dobrar diante do Senhor Jesus. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amados, que Deus os abençoe. Luiz, Carlos, Camargo, bem-vindo, Malvina, Jefferson.
Bem, tem várias pessoas aí que estavam conosco. De qualquer forma, nós vamos estar agora concluindo e isso vai estar gravado. Se vocês puderem passar para outras pessoas, seria muito bom. Que Deus abençoe e, como eu falei, entre em contato conosco, façam perguntas se for necessário, acresce e se eventualmente você não entendeu alguma coisa, me pergunta e a gente volta a conversar. Um bom sábado e que Deus os abençoe.